Olá, mais uma vez a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua casa, sobre a sua vida, nesse dia de hoje, pelo poder do nome de Jesus. Amém? Irmãos, refletindo na palavra do Senhor, muito me chamou a atenção o texto de Juízes, capítulo 14, verso 3, que diz assim: Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos e entre todo o meu povo que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: Me tome-a por mulher, porque esta agradou aos meus olhos. Então, amados, mais especificamente essa última frase que eu acabei de ler, que me chamou muito a atenção na palavra do Senhor esses dias. E se continuarmos a leitura do texto no verso 4, diz que essa atitude de Sansão vinha do Senhor, porque Sansão procurava um pretexto contra os filisteus e Deus também não queria que o seu povo continuasse cativo e oprimido nas mãos do inimigo, ou seja, nas mãos dos filisteus nesta ocasião. Mas este não é o tema que eu quero compartilhar com vocês hoje, e sim a questão do que os nossos olhos têm visto ultimamente e têm se agradado. E vou até mais além, que os nossos olhos têm visto e se têm agradado a Deus. A Bíblia diz em Mateus 6, verso 22, que são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Sansão foi um homem que tinha tudo para dar certo, amados, mas teve muitas dificuldades para fazer e aprender o que era correto, o certo. O texto de Juízes 14:3 diz que o que Sansão viu agradou aos seus olhos. Diante disso, eu pergunto a você, amado, em que os seus olhos andam interessados, desejosos ou intencionados? Será que o que tem despertado, atraído ou agradado o seu olhar é o que tem agradado também o olhar e o coração de Deus? Muitas vezes nós podemos cometer erros ou falhas graves por simplesmente não sabermos olhar. Sansão aqui nesse texto foi um exemplo. Apesar do transtorno, da infidelidade, perda e desgosto, Sansão ainda saiu ileso. No entanto, quando vamos para Juízes 16, de 1 a 22, diz que Sansão foi para Gaza e ali viu uma mulher prostituta que se deitou com ela, quebrando mais uma vez o seu voto, e posteriormente vê e se envolve com quem? Com Dalila, onde não teve a mesma sorte de sair ileso, como aqui no texto de Juízes 14:3. Pelo contrário, buscou a própria morte sendo traído por Dalila. Mas a causa de tudo isso foi o quê? O olhar de Sansão para essas mulheres. Desse modo, amados, veja o quanto precisamos cuidar dos nossos olhos. Mateus 6:22 diz que eles são a lâmpada do corpo, e foi Jesus quem disse. Mas Mateus também 5:29, Jesus diz que se o nosso olho direito nos faz tropeçar, que arranquemos e lancemos fora de nós. E neste versículo precisamos aprender e entender que Jesus não está aqui pedindo automutilação, né, amados? Porque nem nossas mãos ou os nossos olhos provocam a luxúria, mas o nosso coração e a nossa mente, sim. Nós, cristãos, não devemos apenas evitar, por exemplo, um ato de adultério, ou seja, consumá-lo, mas também nos esforçar ao máximo em não incitar ou incentivar nossa mente, o nosso coração, por exemplo, na prática de ver ou assistir ou apreciar conteúdos sensuais ou impróprios, porque aí sim os nossos olhos estarão instigando o nosso próprio corpo a tomar tais atitudes, tais comportamentos, tais decisões em relação a isso que nós estamos vendo ou apreciando com os nossos olhos. Quando lemos Gênesis 3:6, diz que Eva viu que a árvore do conhecimento do bem e do mal era boa para se comer, e comeu. O resultado todos nós já sabemos, né, amados? Em 2 Samuel capítulo 11, verso 2, diz que Davi levantou do seu leito e, passeando ali pelo terraço do palácio, viu com os olhos uma mulher que estava tomando banho. E o resultado também, desta visão de Davi, todos nós também já conhecemos, já sabemos. Josué 7, 20, 21, também lemos que Acã respondeu a Josué: verdadeiramente pequei contra o Senhor quando vi entre os despojos uma capa babilônica
200 ciclos de prata e uma barra de ouro de 50 ciclos. Cobicei-os e tomei-os. E qual foi o resultado, amados? Mais morte, tanto para Cã como para toda a sua família, e bens que foram apedrejados e destruídos por causa da cobiça de algo material através dos seus olhos. E em contrapartida a todos esses exemplos, em Gênesis capítulo 9, versos 22 e 23, enquanto Cã vê a nudez do seu pai Noé e faz saber todos os seus irmãos, os próprios irmãos, que é Sem e Jafé, decidem não olhar a nudez do pai, mas pelo contrário, com uma capa procuram cobrir essa nudez, porque Noé plantou ali a vinha, como nós já sabemos, depois do dilúvio, e se embriagou com o vinho da vinha que ele havia plantado. Também no livro de Daniel, capítulo 3, vemos Sadraque, Mesaque e Abidnego verem todos os povos se curvarem diante da estátua de ouro feita por Nabucodonosor, mas decidem entre eles não se curvarem e serem lançados na fornalha de fogo em fidelidade a Deus, mas que Deus também decide ser fiel a eles e os livram do fogo e da morte. Por fim, não poderia terminar todos esses exemplos, meus amados, senão com o maior dos exemplos, que é Jesus Cristo, que depois de 40 dias jejuando, com fome, cansado, exausto e acabado fisicamente falando, em Mateus capítulo 4, dos versos de 8 a 10, diz que o diabo levou Jesus a um alto monte, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E Jesus respondeu: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então, meus irmãos, eu aprendo tanto com Sansão como com todos os outros que citei anteriormente, com tantos outros também que a palavra nos ensina, é que cada dia que se passa, todos nós, sem exceção alguma, se aproxima mais da consumação dos séculos que Deus nos prometeu. Se você ler e estudar com mais calma e mais detalhadamente, perceberá que todas as pessoas que eu citei aqui, que falharam, começando por Eva lá no Jardim do Éden, tiveram suas escolhas. Poderiam ter olhado? Sim, mas poderiam ter escolhido e feito diferente, simplesmente por amor a Deus. Hoje em dia, todos nós, todos os dias, nos deparamos com circunstâncias ou situações que brilham e agradam os nossos olhos. Talvez um homem e uma mulher bonitos e bem apresentados, demonstrando algum interesse, talvez uma promoção ou uma ótima vaga de trabalho numa determinada empresa, talvez a aquisição de um imóvel ou um veículo que você esteja querendo, precisando, talvez a oportunidade de iniciar o ministério que tanto sonhou. Enfim, tudo isso e muito mais podem ser apresentado a nós e agradar os nossos olhos. Mas eu quero finalizar esse áudio de hoje dizendo a você, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, que os olhos que verdadeiramente devem ser agradados são os olhos do Senhor Deus. Ou seja, Deus tem planos e projetos incríveis para cada um de nós. E acredito que quando estas oportunidades incríveis que o Senhor nos apresentar e fazer brilhar os nossos olhos, antes de mais nada, nós devemos consultar a Ele para saber o que e como proceder. E o Espírito dele testificará com o nosso espírito, nos concedendo a paz no realizar, no proceder ou no se comportar. Amém, amados? Então, esse é o meu compartilhar com você nesse dia de hoje, para que você realmente se atente para os seus olhos, naquilo que eles estão estimulando, o seu corpo, ou estimulando as suas emoções, ou estimulando os seus comportamentos. Amém? Meus irmãos, se esse áudio despertou algo em você, agregou algum conhecimento, compartilhe esse áudio com alguém que você goste, que você ame. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, nos ajude a divulgar o nosso link, o nosso canal, para que as outras pessoas também possam ter acesso aos conteúdos que nós colocamos aqui semanalmente. Se você tem sido edificado, tem gostado do canal, ajude a compartilhar para que o reino de Deus seja também propagado e mais conhecido a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Que a graça, a paz, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo
Santo, as consolações do Espírito Santo possa realmente te abraçar nesse dia de hoje e realmente te fortalecer, te ajudando com as lentes espirituais do céu diante dos seus olhos, para que você possa realmente assim ver todas as coisas, mas ao mesmo tempo não permitir que os seus olhos te condenem ou faz você pecar contra o nosso Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.